Parado aí, intruso! Foi exatamente isso que um grupo de investidores brancos gritou para um milionário negro em sua própria festa de celebração. Eles o confundiram com um garçom e o humilharam na frente de todos. Mas quando uma simples funcionária decide intervir, uma reviravolta impressionante acontece em questão de horas, mudando o destino de ambos para sempre. E você? De qual cidade está assistindo essa história de poder e preconceito? Comenta aí embaixo. Se inscreva agora e deixe seu like, para não perder o desfecho, que vai te fazer repensar tudo sobre quem realmente merece estar no topo. O sol se despedia lentamente no horizonte de Copacabana, pintando o céu com tons alaranjados que refletiam nas enormes vidraças da mansão Thompson. Localizada no ponto mais privilegiado da orla, a propriedade de 3 andares parecia flutuar entre o céu e o mar, um monumento à determinação de seu proprietário. Marcus Thompson ajustou a gravata bordô diante do espelho veneziano de seu closet. Aos 45 anos, carregava no olhar a intensidade de quem conquistou cada centímetro de seu império. «Está tudo nos conformes para esta noite, Sr. Thompson?» perguntou Rodrigo, seu assistente pessoal há mais de uma década. Marcus sorriu, mas o gesto não alcançou seus olhos. Tecnicamente, sim. Comprar a TechVision por 2,7 bilhões é motivo suficiente para celebrar. Mas Rodrigo conhecia aquele tom hesitante. Mas não consigo deixar de pensar que boa parte dos 200 convidados desta noite estará aqui mais para analisar como um homem negro chegou a este patamar do que para celebrar a aquisição em si. Rodrigo balançou a cabeça. Depois de 20 anos revolucionando o mercado de tecnologia, o senhor ainda se preocupa com isso? Marcus ajustou as abotoaduras de ouro, aquelas que pertenceram ao seu avô, um dos poucos objetos que herdara de sua família. Não é preocupação, Rodrigo, é consciência. O mundo mudou, mas não tanto quanto gostaríamos de acreditar. Por um momento, Marcus permitiu-se lembrar do caminho até ali. As noites estudando em seu pequeno quarto na Zona Leste, iluminado apenas por uma lâmpada fraca, enquanto sua mãe trabalhava em 2 empregos para manter a comida na mesa. O primeiro computador, montado com peças usadas que encontrara no lixo eletrônico. As inúmeras portas fechadas quando tentava conseguir investimento para seu primeiro aplicativo. E, finalmente, o reconhecimento, quando seu software de otimização logística revolucionou o e-commerce nacional. 20 anos, murmurou ele. E ainda assim, em alguns olhares, continuo sendo o menino da periferia que não deveria estar aqui. Por isso mesmo esta noite é importante, lembrou Rodrigo. Cada vitória sua abre caminho para outros. Minutos depois, Marcus descia a imponente escadaria de mármore. A mansão já pulsava com a energia da celebração. Empresários, celebridades e políticos circulavam entre taças de champanhe e bandejas de canapés gourmet. A orquestra de câmara tocava, suavemente, criando uma atmosfera de refinada opulência. Circulando entre os convidados, Marcus notou olhares curiosos, alguns admirados, outros calculistas. Foi então que percebeu um grupo particular de investidores recém-chegados, homens de terno impecável que ele não reconheceu, provavelmente representantes de fundos estrangeiros. Eles conversavam animadamente com o CEO de uma empresa rival. Marcus se aproximou para cumprimentá-los, quando um deles virou-se bruscamente. «Com licença, garçom. Precisamos de mais champanhe», disse o homem de cabelos grisalhos, sem sequer olhar diretamente para Marcus. O tempo pareceu congelar. Na própria casa, na própria festa, Marcus Thompson acabara de ser confundido com um serviçal. «Não sou garçom», Marcus respondeu com voz controlada, embora seu coração disparasse. «Sou Marcus Thompson». O homem que mais tarde se apresentaria como Richard Keller, representante de um dos maiores fundos de investimento da Europa, olhou para Marcus com surpresa e, depois, desconforto. «Oh, perdão, Thompson, da Thompson Technologies», perguntou com um ligeiro tremor na voz. «O próprio», confirmou Marcus, observando o rosto de Keller passar por uma transformação desconfortável. Do constrangimento, à tentativa de disfarçar um preconceito arraigado. «Mil desculpas, Sr. Thompson. É um prazer finalmente conhecê-lo. Tenho acompanhado sua trajetória com grande interesse», disse Keller,
estendendo a mão em um gesto que parecia mais uma obrigação protocolar que um cumprimento genuíno. Marcus aceitou o aperto de mão, sentindo a frieza dos dedos de Keller. Espero que estejam aproveitando a festa. Se me dão licença, preciso cumprimentar outros convidados. Ao se afastar, Marcus sentiu um peso familiar no peito, a sensação de ser um intruso em seu próprio espaço, algo que pensava ter deixado para trás desde que saíra da periferia de São Paulo. 20 anos construindo um império tecnológico, revolucionando o mercado brasileiro, e ainda assim, para alguns, ele era apenas um corpo negro em um espaço predominantemente branco. Sua mente viajou para momentos semelhantes ao longo de sua carreira. O segurança que o barrou na entrada de sua própria empresa, o maitre que perguntou se ele tinha reserva quando ia jantar com investidores, a recepcionista de um hotel de luxo que automaticamente lhe ofereceu uma vaga de emprego em vez de registrar seu check-in. Pequenos cortes diários que, somados, formavam uma cicatriz profunda. "Tudo bem, Sr. Thompson?" perguntou Helena, uma das garçonetes contratadas para o evento, notando sua expressão tensa enquanto ele passava pelo buffet. Marcus forçou um sorriso. "Tudo ótimo, obrigado." O olhar de Helena revelava que ela não acreditou, mas ela apenas assentiu respeitosamente e continuou seu trabalho. Havia algo familiar nela que Marcus não conseguia identificar, como se já tivessem se encontrado antes. Talvez aqueles olhos astutos que pareciam enxergar além das máscaras sociais, ou o modo como se movia com dignidade, mesmo em uma função que muitos considerariam inferior. "Já nos conhecemos?" perguntou Marcus, detendo-se por um momento. Helena pareceu surpresa. "Não creio, senhor. Embora eu tenha lido muito sobre o senhor ao longo dos anos." "É mesmo? Por interesse em tecnologia?" Um sorriso tímido surgiu nos lábios dela. "Por interesse em histórias de superação. O senhor saiu do mesmo bairro que eu." Antes que pudessem continuar a conversa, foram interrompidos por um grupo de executivos ansiosos para falar com Marcus. Ele lançou um último olhar curioso para Helena antes de ser arrastado de volta ao seu papel de anfitrião. Enquanto se dirigia ao palco improvisado para o discurso oficial de celebração da aquisição, Marcus sentiu os olhares seguindo-o. Quantos ali o viam como o visionário que era? Quantos ainda o viam como um garçom que deveria estar servindo champanhe em vez de bebendo? "Esse é o famoso Thompson", sussurrou uma mulher em um vestido de gala para sua acompanhante, alto o suficiente para Marcus ouvir ao passar. "Pensei que fosse mais imponente." "Dizem que ele começou vendendo CDs piratas na Santa Efigênia", respondeu a outra, igualmente indiscreta. "Imagine só." Marcus manteve o semblante neutro, embora cada palavra ecoasse em seus ouvidos. A história dos CDs piratas era particularmente irritante, uma invenção racista que o perseguia há anos, apesar de sua trajetória documentada como programador autodidata. Ajustando o microfone, ele respirou fundo, preparando-se para falar sobre inovação, disrupção tecnológica e futuro. Mas quando abriu a boca, as palavras que saíram surpreenderam até a ele mesmo. "Boa noite a todos", começou Marcus, sua voz ecoando pelo salão agora silencioso. "Agradeço a presença de cada um neste momento significativo, não apenas para a Thompson Technologies, mas para o mercado de tecnologia brasileiro como um todo." A plateia aplaudiu educadamente. Marcus observou os rostos na multidão, alguns genuinamente interessados, outros apenas cumprindo uma obrigação social. A aquisição da TechVision por 2,7 bilhões de reais representa mais que um movimento estratégico de mercado. Representa a prova de que inovação não conhece cor, classe social ou ponto de partida. Um leve murmúrio percorreu o salão. Este não era o típico discurso corporativo que esperavam. Há 20 anos, quando saí da periferia de São Paulo com apenas uma ideia e determinação inabalável, muitos executivos como vocês não me dariam nem 5 minutos de seu tempo. Marcus fez uma pausa, seus olhos encontrando momentaneamente os de Richard Keller. Alguns, talvez, me confundiriam com o garçom. O comentário causou desconforto visível em parte da audiência. Keller desviou o olhar, visivelmente constrangido. Não menciono isso para constrangê-los, mas para lembrar que enquanto celebramos avanços tecnológicos impressionantes,
ainda carregamos vieses que nos impedem de enxergar o verdadeiro potencial humano à nossa frente. Marcus fez uma pausa, bebendo um gole d'água. O silêncio no salão era palpável, denso de tensão não resolvida. Ele podia sentir olhares nervosos sendo trocados, posições sendo ajustadas desconfortavelmente. Quando criamos a Thompson Technologies, estabelecemos um princípio fundamental: avaliação às cegas. Nossos programadores são julgados exclusivamente pelo código que produzem, sem nomes, fotos ou qualquer informação pessoal atrelada. O resultado? Marcus sorriu. Uma equipe naturalmente diversa. Não. Porque forçamos diversidade, mas porque finalmente permitimos que o verdadeiro mérito prevalecesse. Um aplauso esparso, mas entusiástico, surgiu de um grupo de jovens empreendedores na lateral do salão. Entre os executivos mais tradicionais, porém, persistia um silêncio avaliador. Helena, servindo bebidas no fundo do salão, observava Marcus com intensidade crescente. Seus olhos revelavam não apenas admiração, mas um reconhecimento profundo daquelas palavras. Ela se lembrava de tê-lo visto uma vez há muitos anos quando ele retornara à escola estadual, onde ambos estudaram para falar sobre tecnologia. Naquela época, ela estava grávida de 6 meses, prestes a abandonar os estudos, sentindo que suas possibilidades diminuíam a cada dia. As palavras dele naquela palestra tinham plantado uma semente que, embora adormecida por anos de lutas diárias pela sobrevivência, nunca morrera completamente. A Thompson Technologies não apenas desenvolve softwares que revolucionam indústrias. Estamos comprometidos em transformar a mentalidade de como os negócios são conduzidos no Brasil. Marcus ergueu sua taça. Então proponho um brinde, não apenas ao futuro da tecnologia, mas ao futuro de um mercado verdadeiramente baseado em mérito e inovação, independente de quem o protagonize. A plateia reagiu com aplausos, alguns entusiasmados, outros claramente desconfortáveis. Ao descer do palco, Marcus notou que criara uma divisão invisível entre os presentes. De um lado, aqueles que compreenderam e apoiaram sua mensagem. De outro, os que se sentiram pessoalmente atacados por ela. Uma jovem empreendedora de tecnologia, Clara Mendonça, aproximou-se dele com olhos brilhantes. Obrigada pelo discurso, Sr. Thompson. Como mulher negra no setor de tecnologia, suas palavras significam mais do que pode imaginar. Marcus sorriu genuinamente pela primeira vez naquela noite. O futuro pertence a pessoas como você, Clara. Estou apenas abrindo algumas portas. Enquanto conversavam, Marcus percebeu que o grupo de Keller os observava intensamente do outro lado do salão. O executivo europeu gesticulava discretamente, sussurrando algo para seus associados. A linguagem corporal não sugeria arrependimento ou reflexão. Ao contrário, parecia a postura de quem planeja uma retaliação. Acho que tornei esta aquisição um pouco mais complicada, comentou Marcus para Rodrigo, que se aproximara após o discurso. Ou talvez tenha revelado obstáculos que apareceriam mais tarde de qualquer forma, respondeu o assistente, sempre pragmático. Keller não parece o tipo que compreende subtipos. Caminhando entre os convidados, Marcus percebeu olhares sussurrantes sendo trocados. O grupo de Keller agora o observava com uma mistura de ressentimento e cálculo. O que deveria ser uma noite de celebração transformara-se numa arena de tensões não ditas. E algo lhe dizia que a noite estava apenas começando. Richard Keller não era homem de aceitar humilhações públicas, mesmo que sutis. Num canto afastado do salão, reuniu seu grupo de investidores estrangeiros, todos visivelmente incomodados com o tom do discurso de Marcus. Então este é o famoso prodígio da tecnologia brasileira, comentou Keller, girando a taça de champanhe entre os dedos. Um homem que não sabe separar negócios de política identitária. Precisamos reconsiderar a parceria? Perguntou Hans Müller, um investidor suíço. A aquisição da Tech Vision é estratégica, mas não a qualquer custo. O discurso foi inesperado, acrescentou. Friedrich Weber, representante de um banco alemão. Mas negar que a Thompson Technologies é uma força disruptiva seria miopia. Os algoritmos deles são superiores a qualquer coisa que temos na Europa atualmente. Keller estreitou os olhos, observando Marcus do outro lado do salão.
Vamos testar sua real capacidade de liderança. Se ele realmente merece nosso investimento, saberá lidar com obstáculos inesperados. O que tem em mente? Questionou Müller, inclinando-se para mais perto. A Thomson Technologies está prestes a entrar no mercado europeu, explicou Keller. Mas não sem nosso apoio. Vamos criar algumas dificuldades regulatórias nos próximos dias. Vejamos se nosso anfitrião consegue separar emoções de negócios quando seus planos de expansão estiverem ameaçados. Richard, isso é arriscado, advertiu Weber, baixando ainda mais a voz. Se Thomson descobrir que estamos deliberadamente criando obstáculos, ele nunca saberá, garantiu Keller. Tenho contatos na Comissão Reguladora da UE que podem levantar questões sobre práticas de trabalho questionáveis e compatibilidade com padrões europeus. Nada explicitamente acusatório, apenas o suficiente para atrasar a entrada por 6 meses, talvez 1 ano. Tempo suficiente para que nossos concorrentes locais se adaptem à tecnologia deles, concluiu Müller, um sorriso de compreensão se formando lentamente. Exatamente, confirmou Keller. Thomson aprenderá que no mundo real não são apenas códigos em telas que determinam o sucesso. São relacionamentos, influência e saber seu lugar. A última frase foi dita com um tom que deixava pouca dúvida sobre o que realmente incomodava Keller. Não era o discurso em si, mas o fato de que Marcus Thomson, um homem negro de origem humilde, ousava confrontá-lo de igual para igual. Enquanto a conspiração se formava, Helena passava próximo ao grupo com uma bandeja. Fingindo ajustar copos, captou fragmentos da conversa, suficientes para entender que algo estava sendo tramado contra Marcus. Seu coração acelerou. Conhecia aquele tipo de jogo sujo. Não era a primeira vez que testemunhava como o mundo corporativo podia ser cruel com quem não pertencia ao clube. E quanto àquela garçonete? Comentou Weber subitamente, baixando ainda mais a voz e indicando Helena com um movimento discreto da cabeça. Ela está nos observando há alguns minutos. Keller lançou um olhar rápido e desdenhoso na direção de Helena. É apenas uma serviçal. Eles são praticamente invisíveis, meu caro. Duvido que entenda inglês, muito menos as complexidades do que discutimos. Helena manteve a expressão neutra, agradecendo silenciosamente por seus 3 anos de curso de inglês no centro comunitário do bairro. Um investimento que fizera pensando no futuro de seu filho. Afastou-se calmamente, como se não tivesse escutado nada de importante, embora seu cérebro processasse rapidamente a gravidade do que acabara de ouvir. Do outro lado do salão, Marcus conversava, animadamente com alguns desenvolvedores da Tech Vision, discutindo possibilidades de integração entre plataformas. Sua expressão era de genuíno entusiasmo, finalmente falando de tecnologia em vez de política corporativa. O algoritmo de vocês para reconhecimento de padrões de consumo é brilhante, comentou ele para uma jovem programadora. Como conseguiram reduzir o viés de confirmação? Na verdade, foi inspirado em um artigo seu de 2010, respondeu ela, visivelmente emocionada por receber um elogio do lendário Marcus Thomson. Aquele sobre neutralização de preferências pré-existentes em sistemas de recomendação. Marcus sorriu, lembrando-se do artigo que escrevera em um pequeno apartamento alugado, antes de sua empresa decolar. Vocês levaram aquelas ideias muito além do que eu imaginava possível. Helena hesitou. Como uma simples garçonete, contratada apenas para aquela noite, poderia intervir. Quem acreditaria nela? Mas algo a impedia de simplesmente ignorar o que ouvira. Talvez fosse o discurso de Marcus, que reverberara profundamente em sua própria experiência como mulher negra, tentando sobreviver em um mundo que frequentemente a subestimava. Ou talvez fosse a lembrança de uma entrevista que lera anos atrás, onde Marcus falara sobre sua infância na mesma comunidade onde ela crescera. Ela observou o filho de Marcus, um menino de 12 anos, entrando discretamente no salão. O garoto estava vestido formalmente, mas parecia deslocado na multidão de adultos. Aproximando-se de Betty Dundee, seu pai, disse algo em seu ouvido. Marcus assentiu orgulhoso e apresentou o filho aos desenvolvedores. Este é Mateus, meu programador em treinamento, apresentou com evidente orgulho paterno.
Ele acabou de vencer a Olimpíada Brasileira de Programação na categoria juvenil. Os desenvolvedores cumprimentaram o menino com genuíno interesse. Helena notou como Marcos fazia questão de que seu filho estivesse presente nestes momentos, aprendendo a navegar neste mundo desde cedo, mas sempre consciente de suas origens. Quando o grupo de Keller se dispersou, Helena tomou uma decisão impulsiva. Abandonando momentaneamente seu posto, dirigiu-se para um corredor lateral, tirando o telefone do bolso. Se não podia intervir diretamente, pelo menos poderia documentar o que ouvira. O que faria com essa informação ainda não sabia, mas tinha certeza de que não ficaria parada enquanto mais uma injustiça acontecia diante de seus olhos. Você não deveria estar aqui. A voz grave sobressaltou. Helena, que quase deixou o celular cair, virando-se rapidamente, encontrou-se face a face com Rodrigo, o assistente pessoal de Marcus Thompson. Eu só estava fazendo uma ligação rápida, gaguejou ela, escondendo o aparelho. Rodrigo a observou com suspeita. A empresa de buffet tem regras estritas sobre o uso de celulares durante o serviço. Helena respirou fundo. Eu sei, mas ouvi algo. Algo importante que o Sr. Thompson deveria saber. A expressão de Rodrigo permaneceu impassível, mas seu olhar se suavizou ligeiramente. Que tipo de algo? Aqueles investidores estrangeiros liderados pelo homem de cabelos grisalhos estão planejando criar problemas para a expansão da empresa na Europa. Rodrigo estreitou os olhos. E por que devo acreditar em você? Porque eu cresci no mesmo bairro que o Sr. Thompson, na Zona Leste, respondeu Helena, surpreendendo a si mesma com a súbita revelação. Acompanho sua trajetória desde que ele começou. Foi inspirador para mim. Helena hesitou, então decidiu revelar mais. Eu estava lá, sabe? Na palestra que ele deu na Escola Estadual Professora Taliba, em 2017. Eu tinha 19 anos, estava grávida, prestes a abandonar os estudos. Ele falou sobre como tecnologia poderia transformar vidas e como talentos estavam escondidos nos lugares mais improváveis. Uma memória surgiu vividamente. Marcos, mais jovem, mas já bem-sucedido, falando para uma sala cheia de adolescentes céticos. Vocês não são o futuro do Brasil, ele dissera, causando, inicialmente, confusão. Vocês são o presente. O país apenas não sabe disso ainda. Algo no olhar de Rodrigo mudou. Você é Helena Ribeiro? Da Escola Estadual Professora Taliba? Foi a vez dela se surpreender. Como sabe meu sobrenome? Marcos tem uma lista de nomes, pessoas do bairro que ele tenta localizar e ajudar. Rodrigo estudou seu rosto por um momento. Você ganhou aquela Olimpíada de Matemática no segundo ano, não foi? Marcos tentou te encontrar quando começou o programa de bolsas da Fundação. Helena sentiu o chão faltar sob seus pés. Sim, fui eu. Primeiro lugar estadual. Uma Olimpíada que seus professores a haviam incentivado a participar, uma rara vitória em uma vida de lutas constantes. Você simplesmente desapareceu, continuou Rodrigo. Mudou-se sem deixar endereço. Marcos ficou especialmente frustrado com seu caso. Dizia que seu potencial era extraordinário. Durante anos, ela trabalhara em serviços temporários, abandonando os estudos após uma gravidez precoce. Nunca imaginara que alguém como Marcus Thompson pudesse lembrar dela, quanto mais procurá-la. Tive que me mudar para a casa de uma tia em Madureira quando minha mãe perdeu o emprego, explicou ela, a memória ainda dolorosa. Depois veio a gravidez, as contas para pagar. A matemática virou um luxo que não podia mais me dar. A expressão de Rodrigo suavizou-se completamente. Marcos sempre diz que talentos são desperdiçados não por falta de capacidade, mas por falta de oportunidades consistentes. Por favor, insistiu ela, recuperando o foco. O que ouvi é sério. Eles vão sabotar deliberadamente os planos de expansão europeia como retaliação pelo discurso dele. Mencionaram contatos na comissão reguladora da UE que podem levantar questões sobre práticas trabalhistas ou compatibilidade com padrões europeus. Rodrigo a observou por mais alguns segundos. Então, assentiu decidido. Venha comigo. Mas meu emprego, se o supervisor da equipe perceber que saí, considere-se temporariamente transferida para a equipe de Marcos, respondeu Rodrigo com um leve sorriso.
Benefícios incluem não ter que servir canapés pelo resto da noite. Enquanto atravessavam o salão, Helena sentiu olhares curiosos em sua direção. Uma garçonete sendo escoltada pelo braço direito do anfitrião não era algo comum. Ela notou o supervisor do buffet observando-a com desaprovação, mas Rodrigo fez um gesto discreto que pareceu acalmá-lo. Ao chegarem próximos a Marcos, que agora conversava com uma senadora, Rodrigo fez um gesto discreto. Marcos desculpou-se com a política e aproximou-se. Algum problema, Rodrigo? Esta é Helena Ribeiro, da Escola Estadual Professor Ataliba, apresentou Rodrigo. Os olhos de Marcos se arregalaram em reconhecimento instantâneo. A garota da Olimpíada de Matemática? Procuramos você por anos. Helena sentiu um nó na garganta, emocionada pelo fato de que, mesmo após tanto tempo e tanto sucesso, ele ainda se lembrasse dela. Uma entre centenas de estudantes que cruzaram seu caminho. Senhor, ela tem informações sobre Keller e seu grupo, interrompeu Rodrigo, voltando ao assunto urgente. Enquanto Helena relatava o que ouvira, incluindo detalhes específicos sobre os planos de atrasar a entrada da Thomson na Europa, a expressão de Marcos transformava-se gradualmente. O reconhecimento mútuo entre eles criava uma ponte invisível, dois talentos da mesma origem, separados apenas pelas circunstâncias da vida. Eles subestimaram você, comentou Marcos, quando ela terminou. Assim como costumam me subestimar. Assumir que uma garçonete não entenderia inglês ou não compreenderia o que ouviu é o tipo de erro que pessoas privilegiadas cometem constantemente, completou Helena. Nos tornam invisíveis e então se surpreendem quando enxergamos o que não deveríamos ver. Marcos assentiu, um sorriso de reconhecimento se formando. A invisibilidade pode ser uma vantagem estratégica, não é? Foi o que me permitiu sobreviver todos estes anos, confirmou Helena. Pessoas raramente suspeitam da moça que serve café ou limpa escritórios. Ouvi mais segredos corporativos do que posso contar. Obrigado, Helena, disse Marcos com sinceridade. Você acabou de salvar anos de planejamento estratégico. O que vai fazer? Perguntou ela, preocupada com as consequências. Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Marcos. O que sempre fiz. Transformar obstáculos em oportunidades. O escritório privado de Marcos no segundo andar da mansão contrastava com a opulência da festa. Ali, sem os ornamentos excessivos, revelava-se o verdadeiro caráter do empresário, funcional, prático e focado. Monitores exibiam dados em tempo real das operações globais da Thomson Technologies. Então, Keller pretende criar barreiras regulatórias, ponderou Marcos, andando de um lado para outro. Rodrigo e Helena o observavam, um acostumado com seu processo de raciocínio, a outra fascinada por testemunhá-lo. Ele mencionou especificamente questões sobre práticas trabalhistas e compatibilidade com padrões europeus, relembrou Helena, e algo sobre dar tempo para que concorrentes locais se adaptem à tecnologia de vocês. Marcos assentiu, absorvendo a informação. Aproximou-se de um dos monitores, onde gráficos mostravam projeções de expansão da empresa. A Europa representa 28% do nosso plano de crescimento para os próximos 5 anos. Um atraso de 6 meses a 1 ano seria significativo. Podemos cancelar as negociações, sugeriu Rodrigo. Existem outros fundos interessados. Marcos balançou a cabeça. Não. Isso apenas confirmaria o que ele pensa, que sou emotivo e incapaz de separar negócios de questões pessoais. Seria possível entrar no mercado sem o apoio do fundo deles? Perguntou Helena, tentando compreender a complexidade da situação. Tecnicamente sim, mas seria muito mais difícil, explicou Rodrigo. O fundo de Keller tem conexões essenciais com os principais players locais. Sem eles, enfrentaríamos resistência significativa. Helena, ainda desconfortável por estar naquele ambiente, reuniu coragem. Se me permite, Sr. Thompson, por que não usar a própria estratégia dele contra ele mesmo? Os dois homens olharam para ela surpresos. Continue, incentivou Marcos, genuinamente intrigado. O senhor não precisa do dinheiro deles especificamente, precisa? A Thomson Technologies já é um gigante. O que eles querem é lucrar com o seu sucesso na Europa. Helena fez uma pausa, organizando pensamentos. E se o senhor anunciasse?
Uma parceria exclusiva com um fundo concorrente deles? Algo que os deixaria de fora de um negócio potencialmente lucrativo? Um sorriso lento se formou nos lábios de Marcus. Helena, você deveria estar trabalhando em nossa equipe de estratégia, não servindo canapés. A vida nem sempre nos leva para onde nosso talento merece. Ela respondeu com um toque de amargura que não conseguiu esconder. A Lyoness Investments seria o concorrente perfeito, comentou Rodrigo, já acompanhando a linha de raciocínio. Eles tentam superar o fundo de Keller há anos, e Jean-Pierre Fontenelle já demonstrou interesse em nossas operações anteriormente. Mas não seria apenas um blefe? Questionou Helena. Se o senhor realmente precisa das conexões de Keller na Europa, não seria um blefe, respondeu Marcus, seu olhar revelando que um plano maior já se formava. A Lyoness tem menos influência política, mas conexões mais fortes com empresas de tecnologia locais. A diferença é que eles valorizam inovação acima de política e estão desesperados para recuperar terreno depois que Keller roubou 3 grandes negócios deles no último trimestre, acrescentou Rodrigo. Marcus aproximou-se de uma poltrona onde seu paletó estava dobrado e retirou do bolso um pequeno dispositivo, um gravador discreto quase do tamanho de um botão. Sempre gravo conversas importantes em eventos como este. Precaução necessária no mundo corporativo. Ele sorriu para Helena. Não se preocupe, ativo apenas quando estou em negociações específicas, não durante conversas casuais. Conectando o dispositivo a um computador próximo, Marcus reproduziu uma conversa com Jean-Pierre Fontenelle de algumas semanas antes, durante uma conferência em Londres. A voz do executivo francês era entusiástica. Se algum dia considerar outras opções para a representação europeia, Marcus, a Lyoness estaria mais que interessada. Keller e seu grupo representam o velho mundo financeiro. Nós representamos o futuro. Perfeito, comentou. Marcus desligando a gravação. Rodrigo, ligue para Jean-Pierre da Lyoness Investments. Diga que estou considerando dar exclusividade a eles no mercado europeu, mas preciso de uma resposta esta noite. Rodrigo assentiu, já discando em seu celular. Helena, preciso que volte à festa e continue como se nada tivesse acontecido. Observe Keller e seu grupo. Se perceber qualquer movimento suspeito, encontre uma forma discreta de me avisar. Sim, senhor, respondeu ela, começando a se retirar. Helena, chamou Marcus quando ela alcançou a porta. Quando isso tudo acabar, gostaria de conversar sobre seu futuro. Talentos como o seu não deveriam ser desperdiçados. Helena sentiu um nó na garganta. Há quanto tempo ninguém reconhecia seu potencial? Assentiu brevemente e saiu, temendo que qualquer palavra traísse a emoção que sentia. No corredor, respirou fundo para recuperar a compostura. Depois de anos vivendo como se fosse invisível, de repente alguém a enxergava. Realmente a enxergava. A sensação era tão estranha quanto poderosa. Ajustando o uniforme de garçonete, que agora parecia uma espécie de disfarce, ela voltou ao salão principal. De volta ao salão, a festa continuava em pleno vapor, alheia às maquinações nos bastidores. Keller agora conversava animadamente com um ministro, sua postura revelando a confiança de quem se sente no controle. Enquanto ajustava a bandeja de bebidas, Helena captou fragmentos da conversa. Algo sobre regulamentações europeias e empresas brasileiras despreparadas. A arrogância no tom de Keller fez seu sangue ferver. Homens como ele sempre subestimaram pessoas como ela e Marcus. Do outro lado do salão, Marcus reapareceu, caminhando com um propósito renovado. Seus olhos encontraram momentaneamente os de Helena, e um quase imperceptível aceno de cabeça foi trocado entre eles. O jogo estava prestes a virar, e Helena mal podia esperar para ver o resultado. 3 copos de uísque depois, Richard Keller exibia uma confiança que beirava a arrogância. Cercado por admiradores e possíveis parceiros de negócios, gesticulava amplamente enquanto explicava sua visão para o futuro do mercado tecnológico europeu. Regulamentações são apenas o começo. Precisamos de padrões que filtrem naturalmente quem está realmente preparado para operar em mercados sofisticados, declarou, lançando um olhar de soslaio na direção de Marcus, que conversava animadamente ao telefone do outro lado do salão. Helena
servindo drinks nas proximidades, captava cada palavra. O duplo sentido era óbvio. Keller insinuava que empresas brasileiras, especialmente lideradas por alguém como Marcos, não tinham o refinamento necessário para o mercado europeu. É fascinante como alguns mercados emergentes produzem talentos inusitados, continuou Keller, sua língua já levemente afetada pelo álcool. Mas há uma diferença entre criar um aplicativo popular e compreender as complexidades do cenário corporativo global. Helena observou como vários dos presentes assentiam, alguns por concordância genuína, outros por mero interesse em agradar uma figura poderosa. Era como assistir a uma dança social coreografada onde todos sabiam seus papéis, exceto talvez os verdadeiros inovadores como Marcos. Parece que Thompson está ocupado, comentou um dos homens do grupo de Keller, provavelmente lidando com os detalhes da aquisição da Tech Vision. Keller sorriu com condescendência. Detalhes que ele pode nunca implementar se não compreender como funcionam as verdadeiras relações de poder no mercado global. Um dos executivos brasileiros presentes, aparentemente incomodado com o tom, tentou intervir. A Thompson Technologies revolucionou completamente nosso mercado interno. Os algoritmos deles são impressionantes para padrões locais, certamente. Interrompeu Keller com um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas estamos falando de Europa, meu caro. Um ambiente regulatório completamente diferente. Helena estava prestes a, acidentalmente, derramar uma bebida na camisa perfeitamente engomada de Keller, quando notou Marcos encerrando sua ligação. Para surpresa de todos, ele dirigiu-se diretamente ao grupo de Keller, com um sorriso enigmático nos lábios. Helena se posicionou estrategicamente, ajustando taças vazias para permanecer por perto. Sr. Keller, justamente a pessoa que eu procurava, disse Marcos, estendendo a mão. Espero que esteja aproveitando a festa. Certamente, respondeu Keller, apertando a mão de Marcos com firmeza calculada. Estávamos justamente discutindo o futuro do mercado tecnológico europeu. Uma coincidência fascinante, respondeu Marcos. Acabei de encerrar uma ligação com Jean-Pierre Fontenelle, da Lyonnais Investments. A menção daquele nome causou uma mudança quase imperceptível na postura de Keller. A Lyonnais era o principal concorrente de seu fundo no mercado europeu. Jean-Pierre, um velho amigo, comentou Keller, tentando soar casual. Mais que um amigo agora. Um parceiro exclusivo, revelou Marcos. Acabamos de fechar um acordo para que a Lyonnais seja o único veículo de entrada da Thompson Technologies no mercado europeu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena quase deixou cair uma taça ao ver a transformação no rosto de Keller, do choque à compreensão e, finalmente, à fúria contida. Exclusivo? Repetiu Keller, sua voz traindo a compostura. Isso é surpreendente, considerando nossas conversas preliminares. Negócios são assim, não é? Mesmo. Oportunidades surgem e precisamos ser ágeis, respondeu Marcos, utilizando as mesmas palavras que ouvira Keller dizer a outros convidados horas antes. A Lyonnais ofereceu termos irrecusáveis e, mais importante, compreende profundamente nossa visão de mercado. A implicação era clara. Ao contrário do fundo de Keller, a Lyonnais não via a origem de Marcos como um impedimento, mas como um diferencial. Bem, parabéns pelo acordo, disse Keller friamente. Se me dão licença, preciso fazer uma ligação urgente. Helena observou o executivo europeu afastar-se apressadamente, seguido por seus associados igualmente consternados. Sua expressão era uma mistura de raiva e humilhação, a mesma expressão que ela vira inúmeras vezes no rosto de pessoas privilegiadas quando seus planos eram frustrados. Excelente atuação, Sr. Thompson, comentou ela discretamente enquanto oferecia uma taça de água para Marcos. Apenas segui sua sugestão, respondeu ele em voz baixa. E Jean-Pierre realmente estava ansioso por uma oportunidade como esta. A ligação foi surpreendentemente fácil. Ele aceitou mesmo a exclusividade. Não apenas aceitou, como ofereceu condições melhores que as originalmente discutidas com Keller, confirmou Marcos, um brilho de satisfação em seus olhos. Às vezes a competição é o melhor catalisador para bons negócios. Helena não pôde conter um sorriso.
E quanto às conexões de Keller na comissão reguladora? Jean-Pierre está ciente desse potencial problema, respondeu. Marcos, a Lyonnais já está mobilizando sua própria rede de contatos para neutralizar qualquer interferência indevida. Enquanto Marcos se afastava para cumprimentar outros convidados, Helena permaneceu em seu papel de garçonete, mas com uma sensação completamente diferente. Pela primeira vez em anos, sentia que suas ideias tinham valor, que sua voz podia ser ouvida. A primeira batalha estava vencida, mas a guerra corporativa estava apenas começando, e ambos sabiam que homens como Keller não aceitariam a derrota facilmente. A noite avançava, e a energia da festa começava a mudar. Os convidados mais atentos percebiam que algo significativo estava acontecendo nos bastidores. Grupos se formavam e desfaziam rapidamente, com sussurros sobre o acordo exclusivo com a Lyonnais Investments, circulando como fogo em palha seca. Helena, cada vez mais integrada à dinâmica dos eventos, notou que Keller havia retornado após sua misteriosa ligação. A postura do executivo europeu era outra, menos arrogante, mais calculista. Seus olhos seguiam Marcos pelo salão com uma intensidade inquietante. Ele está planejando algo, murmurou ela para si mesma, observando como Keller consultava repetidamente seu relógio enquanto confabulava com seus associados. Em um canto mais tranquilo, um grupo de jovens empreendedores negros conversava animadamente sobre o discurso de Marcos. Helena aproximou-se, pretendendo oferecer bebidas, mas, na verdade, interessada em ouvir perspectivas diferentes sobre os eventos da noite. Thompson é um visionário, comentava uma jovem empresária, mas acho que subestimou a reação que seu discurso provocaria. Discordo, respondeu o outro. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Precisamos parar de suavizar verdades incômodas para não ofender quem sempre esteve confortável com o status quo. Helena sorriu internamente. Aquela conversa lembrava os debates acalorados que costumava ter com amigos da escola, antes que as responsabilidades da vida adulta a afastassem dos estudos e dos sonhos mais ambiciosos. Senhorita, mais champanhe, por favor, chamou uma convidada, trazendo Helena de volta à sua função oficial da noite. Enquanto servia a bebida, Helena captou uma conversa próxima. Uma executiva comentava com seu acompanhante. Você sabia que a Thompson enfrentou 3 processos de discriminação no ano passado? Funcionários alegando que não conseguiam promoção por serem brancos. Política de cotas levada ao extremo, dizem. O sangue de Helena ferveu. Conhecia bem esse tipo de distorção. A Thompson Technologies era justamente reconhecida por suas políticas de diversidade equilibradas, não por discriminação reversa. Na verdade, Helena interrompeu antes que pudesse se conter. A Thompson venceu todos esses processos. O juiz determinou que as promoções foram baseadas exclusivamente em mérito, não em cotas. A executiva olhou-a com espanto, claramente ofendida pela intromissão de uma garçonete. E você sabe disso como... Leio bastante. Sobre empresas que admiro, respondeu Helena mantendo a compostura. Especialmente aquelas que realmente praticam meritocracia. Bem, acho que deveria se concentrar em servir bebidas e deixar discussões corporativas para quem entende do assunto, respondeu a executiva com desdém. Helena sentiu o familiar nó de humilhação na garganta. Quantas vezes havia sido silenciada assim? Quantas ideias brilhantes haviam morrido em sua mente porque alguém decidiu que pessoas como ela não tinham direito de opinar? Nesse exato momento, Marcos aproximou-se, tendo ouvido parte da conversa. Helena está absolutamente correta, interveio ele, e demonstra mais conhecimento sobre minha empresa que muitos analistas de mercado. A executiva corou violentamente, só agora percebendo que falava com o anfitrião. Sr. Thompson, eu não quis... Não se preocupe, interrompeu Marcos com um sorriso educado, mas firme. Mal-entendidos acontecem quando julgamos pessoas pela função que exercem, em vez de pelo conteúdo. De suas palavras. Voltando-se para Helena, continuou. Na verdade, Helena não é apenas uma garçonete. Ela é uma consultora estratégica que está realizando uma pesquisa de campo sobre dinâmicas sociais em ambientes corporativos. Parte de um projeto maior que estamos desenvolvendo na Thompson. Os olhos de Helena se arregalaram com a mentira improvisada, mas ela manteve a compostura.
A executiva murmurou desculpas constrangidas e afastou-se rapidamente. Obrigada, sussurrou Helena, quando ficaram sozinhos. Mas por que fez isso? Porque estou cansado de ver talentos desperdiçados por preconceitos, respondeu Marcos. E porque preciso de você em uma função diferente agora. Ele a guiou discretamente para um canto mais reservado do salão. Keller está tramando algo. Recebi informações de que ele planeja um anúncio ainda esta noite. Algo para me desestabilizar publicamente. Como ele faria isso? Não sei ao certo, mas suspeito que tenha relação com informações distorcidas sobre nossas políticas internas, semelhantes às que você acabou de corrigir. Marcos olhou-a intensamente. Preciso que você se apresente oficialmente, não como garçonete, mas como você realmente é. E quem eu realmente sou? Perguntou Helena, genuinamente confusa. Alguém que merece mais do que servir canapés para pessoas que não enxergam seu valor, respondeu ele, com uma convicção que fez Helena questionar toda a sua trajetória até ali. Ela hesitou, olhando para seu uniforme de garçonete, um símbolo tangível da invisibilidade social que experimentava diariamente. Por um momento, pensou em seu filho, Lucas, adormecido na casa de uma vizinha que concordara em cuidar dele durante seu turno noturno. O menino de 7 anos, brilhante e curioso, já começava a questionar por que sua mãe trabalhava tanto e ainda assim tinham tão pouco. O que tenho que fazer? Perguntou finalmente. Impossível. Não posso simplesmente mudar de papel no meio da festa, protestou Helena, sentindo o pânico crescer. Olhou para seu uniforme de garçonete, o contraste mais evidente de sua posição atual. Pode e vai, afirmou Marcos com a mesma determinação que o levara ao topo. Rodrigo já está providenciando tudo. Como se convocado por magia, Rodrigo aproximou-se carregando uma caixa discreta. Seu vestuário conforme solicitado. O quarto de hóspedes ao final do corredor está preparado para você se trocar. Helena olhou incrédula para a caixa. Isso é loucura. O que direi às pessoas? Como explicarei? Você explicará a verdade, interrompeu Marcos, que é uma analista brilhante conduzindo um estudo comportamental em ambientes corporativos, o que, devo acrescentar, não é completamente falso considerando suas observações desta noite. Mas eu não tenho qualificações formais. Eu abandonei a faculdade quando descobriu que estava grávida, completou Marcos suavemente. Sim, Rodrigo pesquisou seu histórico nos últimos minutos. Seu filho tem 7 anos agora, correto? Helena assentiu, surpresa com a eficiência da equipe de Marcos. Lucas, ela confirmou, uma ternura involuntária suavizando sua voz. Ele é incrível. Já programa pequenos jogos em um computador antigo que conseguimos em um bazar beneficente. Como a mãe, como o filho, comentou Marcos com um sorriso genuíno. Talento tem um forte componente genético, sabia? O que importa não é o diploma que você não teve oportunidade de obter, mas a mente analítica que demonstrou esta noite. Intuição estratégica não se ensina em universidades. Rodrigo consultou discretamente seu relógio. Temos aproximadamente 20 minutos antes de Keller fazer seu movimento. De acordo com nossas fontes, ele planeja um brinde com insinuações sobre a verdadeira natureza das políticas de diversidade da Thompson. Helena sentiu-se dividida entre o medo do desconhecido e uma crescente indignação. Por que homens como Keller podiam manipular narrativas enquanto pessoas como ela permaneciam invisíveis, servindo bebidas nos bastidores da história? Nunca falei em público, confessou ela, o medo evidente em sua voz. Já falou com seu filho sobre matemática, sobre programação, sobre como o mundo funciona? Perguntou Marcos. Claro, todos os dias. Então já é uma comunicadora experiente, afirmou ele. Só precisa fazer o mesmo, mas para um público maior. Fale sua verdade, Helena. É tudo o que precisamos. E se eu falhar? Perguntou ainda hesitante. Marcos sorriu. Então falharemos juntos, e ainda assim estaremos à frente de quem nunca tentou. Aquelas palavras provocaram algo profundo em Helena, uma faísca adormecida de ambição que anos de sobrevivência haviam sufocado. Com um aceno decidido, pegou a caixa e dirigiu-se ao quarto indicado. Sozinha no elegante quarto de hóspedes, Helena abriu a caixa com mãos trêmulas. Dentro, encontrou um vestido azul marinho que parecia ter sido feito para ela,
sapatos elegantes, mas confortáveis, e uma pequena nécessaire com maquiagem básica. Havia também um cartão manuscrito, para lembrar que todas as transformações começam de dentro para fora. MT. Enquanto trocava o uniforme pelo vestido, Helena não pôde deixar de pensar em todas as vidas que havia vivido até ali. A estudante promissora, a jovem mãe solteira, a trabalhadora incansável, a sonhadora silenciada. Quem seria ela agora? Quem poderia se tornar? Observando seu reflexo no espelho, viu não apenas a transformação externa, mas um brilho nos olhos que há muito não reconhecia. Esperança. A mesma esperança que tentava cultivar em Lucas todos os dias, mesmo nos momentos mais difíceis. 20 minutos depois, uma mulher diferente emergiu no corredor. O vestido azul marinho era simples, mas elegante, perfeitamente adequado para o ambiente corporativo da festa. O cabelo, antes preso em um coque funcional, agora caía em ondas naturais pelos ombros. A maquiagem discreta realçava seus traços, mas a maior transformação estava em sua postura, ereta, confiante, como se finalmente ocupasse o espaço que sempre mereceu. Rodrigo a aguardava. Impressionante, comentou com aprovação. Você parece ter nascido para este papel. Talvez porque nunca devesse ter saído dele, respondeu Helena, surpreendendo-se com sua própria audácia. Nervosa? Aterrorizada, admitiu ela com um sorriso tenso, mas também viva, mais viva do que me sentia em anos. Rodrigo assentiu compreensivamente. Marcos diz que os melhores momentos da vida acontecem justamente quando saímos de nossa zona de conforto. Duvido que ele imaginava algo tão extremo quanto isso, comentou Helena, tentando aliviar a própria tensão. Não subestime a capacidade de Marcos de imaginar possibilidades improváveis, respondeu Rodrigo com um sorriso enigmático. Vamos? De volta ao salão principal, Marcos conversava estrategicamente próximo ao pequeno palco, de onde os principais anúncios da noite eram feitos. Ao ver Helena, seus olhos revelaram genuína admiração, não pela beleza física, mas pelo potencial que finalmente encontrava. Expressão. Pronta? Perguntou quando ela se aproximou. Não, respondeu Helena honestamente, mas vou fazer mesmo assim. Marcos sorriu com aprovação. Essa é a verdadeira coragem. Fazer o que precisa ser feito, mesmo com medo. Algumas pessoas começaram a notar Helena, agora em sua nova aparência, e cochichavam entre si. Uma das executivas que antes a tratara como invisível, agora a examinava com curiosidade, tentando lembrar-se de onde a conhecia. Nesse momento, perceberam Keller dirigindo-se ao palco, taça em mãos, claramente preparando-se para seu golpe. A tensão era palpável. Os próximos minutos determinariam muito mais que o futuro de uma negociação corporativa. Richard Keller subiu ao pequeno palco com a confiança de quem está prestes a virar o jogo. Seu sorriso calculadamente amigável não escondia o brilho predatório nos olhos. Senhoras e senhores, começou ele, sua voz amplificada pelo sistema de som, gostaria de propor um brinde especial ao nosso anfitrião. O salão silenciou gradualmente, todos os olhares voltando-se para o executivo europeu. Marcos e Helena trocaram olhares tensos, posicionando-se estrategicamente próximos ao palco. A Thompson Technologies é certamente uma história de sucesso brasileira, continuou Keller, e como todo sucesso, desperta curiosidade sobre seus métodos. Um murmúrio percorreu a plateia. O tom de Keller deixava claro que métodos carregavam uma conotação questionável. Recentemente, analisamos detalhadamente as práticas de contratação e promoção da empresa. Os resultados são, no mínimo, intrigantes. Keller fez uma pausa teatral. Em um país onde a população negra representa aproximadamente 56%, a Thompson possui 62% de funcionários negros em cargos de liderança. Outro murmúrio, agora mais intenso, espalhou-se pelo salão. Keller sorria internamente. Estava plantando exatamente a semente que queria, a ideia de que a empresa de Marcos praticava discriminação reversa. Alguns chamariam isso de progressismo, continuou ele. Outros poderiam questionar se estamos testemunhando mérito autêntico ou de outra coisa. Foi nesse momento que Helena deu um passo à frente, incapaz de conter-se.
Marcos a deteve gentilmente pelo braço. Deixe-me lidar com isso, sussurrou ele. Não, respondeu ela com firmeza surpreendente. Este é exatamente o motivo pelo qual me trouxe para este papel. O coração de Helena batia tão forte que ela temia que todos pudessem ouvi-lo. Anos de silêncio imposto, de oportunidades negadas, de potencial desperdiçado, pareciam convergir para este momento único. Pensou em seu filho, em como queria ser um exemplo para ele, não apenas de sobrevivência, mas de coragem. Antes que Marcos pudesse responder, Helena já caminhava em direção ao palco, cada passo mais determinado que o anterior. A transformação iniciada no quarto de hóspedes completava-se agora. Não era apenas uma mudança de roupas, mas de atitude. Sr. Keller, chamou ela, sua voz clara cortando o burburinho da plateia. Posso fazer uma pergunta sobre sua análise? Keller pareceu momentaneamente desconcertado pela interrupção, mas recuperou-se rapidamente. Certamente, senhorita. Helena Ribeiro, analista de comportamento organizacional. Ela subiu ao palco com uma graciosidade que não demonstrara nem mesmo quando servia drinks. O senhor mencionou porcentagens interessantes sobre a composição do quadro de liderança da Thomson. Poderia informar quais foram as metodologias utilizadas em sua pesquisa? O sorriso de Keller vacilou ligeiramente. Metodologias padrão de análise corporativa, naturalmente. Especificamente, insistiu Helena, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Havia algo libertador em finalmente poder questionar, em vez de apenas aceitar. Análise comparativa de quadros funcionais, entrevistas com ex-funcionários, revisão de processos internos. Keller começava a soar defensivo. Curioso, respondeu Helena, mantendo um tom profissional. Porque, como parte do estudo que venho conduzindo sobre práticas realmente meritocráticas no mercado brasileiro, analisei extensivamente os mesmos dados da Thomson Technologies. A plateia agora estava completamente atenta. Keller lançou um olhar confuso para Marcos, que observava a cena com interesse genuíno, tão surpreso quanto todos com a desenvoltura de Helena. E o que descobriu, senhorita Ribeiro? Perguntou alguém da plateia. Descobri que a Thomson Technologies possui um dos sistemas de avaliação de desempenho mais objetivos do mercado. Testes às cegas de produtividade, avaliações de resultados sem identificação de autoria e promoções baseadas exclusivamente em métricas quantificáveis. Helena falava com a autoridade de quem dominava o assunto. Os 62% mencionados pelo Sr. Keller são resultado direto de um sistema que finalmente elimina os vieses inconscientes que tradicionalmente limitam o avanço de minorias em ambientes corporativos. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para Keller. Na verdade, quando analisamos os dados comparativos com outras empresas de tecnologia, descobrimos que a Thomson tem uma das menores taxas de reclamações por discriminação no setor e, mais importante, a maior taxa de retenção de talentos diversos, um indicador claro de ambiente genuinamente meritocrático. Keller tentou recuperar o controle. Isso soa muito bem na teoria, mas na prática, interrompeu Helena, significa que finalmente estamos vendo uma distribuição de liderança que reflete o verdadeiro talento disponível na população brasileira, quando barreiras artificiais são removidas. O salão explodiu em aplausos espontâneos. Não eram apenas os aliados naturais de Marcos. Muitos executivos presentes reconheciam a lógica irrefutável do argumento de Helena. Keller, percebendo que seu plano havia se voltado contra ele, tentou uma última cartada. E presumo que você mesma seja um produto desse sistema tão perfeito? O silêncio retornou ao salão. Era uma pergunta armadilha. Se Helena confirmasse, pareceria que estava defendendo um sistema que a beneficiou pessoalmente. Se negasse, enfraqueceria seu próprio argumento. Helena sorriu, surpreendendo a todos com sua resposta. Na verdade, Sr. Keller, até esta noite eu era apenas uma garçonete servindo canapés nesta festa. Um silêncio atordoante tomou conta do salão. Keller piscou repetidamente, como se tentasse processar a informação. Os convidados olhavam uns para os outros, confusos. Perdão? Keller finalmente conseguiu articular.
Você está dizendo que era uma garçonete? Exatamente, confirmou Helena com uma tranquilidade surpreendente. Até cerca de 1 hora atrás, eu estava servindo champanhe e canapés. Aliás, acredito que o senhor apreciou bastante os camarões com um molho de maracujá. Uma onda de risos nervosos percorreu o ambiente. Keller empalideceu, visivelmente desestabilizado. Isso é algum tipo de piada de mau gosto? Questionou ele, olhando para Marcus em busca de confirmação. Marcus subiu ao palco, posicionando-se ao lado de Helena. Não é piada alguma, Sr. Keller. A senhorita Ribeiro estava realmente trabalhando como garçonete temporária nesta festa. E isso prova exatamente o quê? Keller tentou recuperar o controle da situação. Prova o ponto central da minha pesquisa, respondeu Helena, assumindo novamente o protagonismo, que ambientes corporativos tradicionais desperdiçam talentos extraordinários baseados em aparências, funções ou origens. Uma executiva na primeira fileira levantou-se. Desculpe, mas para alguém que era garçonete há 1 hora, você demonstra um conhecimento impressionante sobre práticas corporativas. Como explica isso? Helena sentiu o familiar frio no estômago. O medo da desmascaração, da humilhação pública. Mas algo havia mudado dentro dela. Não fugiria mais. Explico isso com minha própria história, respondeu com voz firme. Cresci na periferia de São Paulo. Aos 17 anos ganhei uma Olimpíada Estadual de Matemática. Aos 19, engravidei e abandonei a faculdade de engenharia que mal havia começado. Nos últimos 7 anos, trabalhei em empregos temporários para sustentar meu filho, sempre observando, sempre aprendendo, sempre me perguntando por que pessoas como eu raramente chegam a lugares como este. Sua voz ganhou força à medida que continuava. Li cada artigo que pude encontrar sobre gestão, tecnologia, meritocracia. Estudei sozinha programação usando computadores públicos. Acompanhei de longe casos como o da Thomson Technologies, onde finalmente parecia existir um modelo diferente. Helena caminhou pelo pequeno palco, agora completamente dona de si. Há pouco mais de 1 hora, o Sr. Thompson me reconheceu de um evento escolar ocorrido há 15 anos, uma Olimpíada de Matemática na periferia de São Paulo. Enquanto todos nesta sala me viam apenas como alguém servindo bebidas, ele enxergou o potencial. Rodrigo aproximou-se discretamente, entregando a Helena uma pasta. Ela a abriu, revelando alguns documentos. Estes são os resultados preliminares de testes comportamentais conduzidos com executivos de diversas empresas brasileiras e europeias. Testes nos quais ideias idênticas foram apresentadas por pessoas de diferentes origens étnicas, sociais e de gênero. Helena levantou um gráfico particularmente revelador. O viés de validação é alarmante. A mesma ideia tem 73% mais chances de ser aprovada quando apresentada por um homem branco de meia-idade com MBA do que quando proposta por uma mulher negra com as mesmas qualificações. Helena não mencionou que conhecia esses dados de cor por tê-los lido em uma revista de negócios deixada no ônibus que pegava para trabalhar, que memorizara estatísticas e estudos não porque era parte de seu trabalho, mas porque representavam a explicação para tantas portas fechadas em sua vida. Keller tentou interromper. Isso é pura demagogia. Estamos falando da razão pela qual o senhor conseguiu fechar 17 parcerias nos últimos 2 anos, enquanto executivas igualmente qualificadas de seu próprio fundo conseguiram apenas 3, completou Helena. Os números não mentem, Sr. Keller. A plateia reagiu com um misto de espanto e reconhecimento desconfortável. Muitos ali se viam refletidos naquelas estatísticas. Marcus tomou a palavra. O que presenciamos aqui esta noite é precisamente o tipo de transformação que a Thomson Technologies busca catalisar no mercado. Não se trata de cotas artificiais ou discriminação reversa, mas de reconhecer que talentos excepcionais existem em todos os lugares, inclusive servindo bebidas em festas corporativas. Olhando diretamente para Keller, Marcus continuou. Quanto à nossa expansão europeia, agradecemos o interesse de seu fundo. No entanto, preferimos parceiros que compartilhem nossa visão de um mercado verdadeiramente meritocrático. O golpe final havia sido dado. Keller
compreendendo que fora completamente superado, murmurou algumas palavras de despedida e desceu do palco, a postura antes imponente agora visivelmente diminuída. Enquanto a festa lentamente retomava seu ritmo, Helena sentiu uma mistura vertiginosa de emoções. Em poucas horas, sua vida havia sido completamente redirecionada. O olhar que trocou com Marcos naquele momento continha uma pergunta silenciosa sobre o que viria a seguir. As horas seguintes passaram como um sonho febril para Helena. De improviso, tornara-se uma das figuras centrais da festa. Executivos que antes mal notavam sua presença agora disputavam alguns minutos de conversa, fascinados por sua história e perspectivas. É surreal, comentou ela com Marcos, quando finalmente conseguiram um momento relativamente privado em um dos terraços da mansão. A brisa marítima de Copacabana agitava suavemente seu vestido. Sou exatamente a mesma pessoa de 3 horas atrás. O mundo sempre foi assim, respondeu Marcos, contemplando as luzes da cidade. O valor das pessoas raramente muda. O que muda é a percepção externa sobre esse valor. Helena observou seu reflexo no vidro da porta. Ainda estou tentando acreditar que isso não é algum tipo de alucinação coletiva, que amanhã não acordarei de volta à minha realidade. E qual é sua realidade, Helena? Perguntou Marcos com genuíno interesse. Um apartamento pequeno em Madureira. Conta atrasada de luz. Um filho de 7 anos que é mais brilhante que sua mãe jamais foi, mas sem oportunidades para desenvolver esse brilho. Ela hesitou. Uma sucessão de empregos temporários que mal pagam as contas. Helena lembrou-se da última conversa com seu filho na noite anterior. Lucas perguntara, com a curiosidade típica de sua idade, quando poderiam comprar um computador novo, já que o antigo mal conseguia rodar os programas simples que ele estava aprendendo a criar. Ela prometera que em breve, sabendo que breve provavelmente significava meses, talvez anos. É difícil explicar para uma criança de 7 anos por que seu talento precisa esperar, comentou ela, mais para si mesma que para Marcos. Conheço bem essa realidade. Foi a minha por muito tempo, respondeu Marcos, surpreendendo-a. Minha mãe lavava roupa para fora enquanto eu tentava consertar computadores descartados, sonhando com tecnologias que mal podia imaginar. A diferença é que você conseguiu sair dela. Com ajuda, enfatizou Marcos. Ninguém chega a lugar algum sozinho, por mais que o mito do self-made man tente nos convencer do contrário. Helena o observou com curiosidade renovada. Quem ajudou você? Um professor de matemática que reconheceu meu talento. Uma bibliotecária que me deixava usar o computador da biblioteca depois do expediente. Um empresário que arriscou investir em um garoto da periferia com uma ideia maluca sobre algoritmos de otimização. Marcos sorriu com a lembrança. Cada um deles mudou minha trajetória de formas que provavelmente nunca saberão. Do salão principal vieram sons de despedida. A festa começava a esvaziar. Os últimos convidados partiam, muitos ainda comentando sobre os eventos extraordinários da noite. Keller foi embora? Perguntou Helena. Sim, logo após sua apresentação, respondeu Rodrigo, que havia se aproximado silenciosamente. Juntamente com seu grupo. Aparentemente tem um voo para Frankfurt amanhã cedo. Alguma notícia da Lyonnais? Questionou Marcos. Jean-Pierre confirmou oficialmente o interesse. Quer uma reunião presencial na próxima semana em Paris. Marcos sorriu satisfeito. Excelente. Prepare os documentos preliminares. Voltando-se para Helena, explicou. A ligação que fiz mais cedo foi real. A Lyonnais sempre foi nossa primeira opção para o mercado europeu. Então você apenas usou a situação com Keller para acelerar o processo, deduziu Helena, impressionada com a estratégia. Precisávamos de um catalisador. Keller gentilmente se ofereceu para o papel. Marcos fez uma pausa. Assim como você se tornou um catalisador inesperado esta noite. Helena sentiu o peso daquelas palavras. O que acontece agora? Volto a servir mesas em eventos corporativos enquanto espero pelo próximo milagre? A pergunta pairou no ar noturno, carregada de expectativa e apreensão. Marcos trocou um olhar significativo com Rodrigo, que assentiu quase imperceptivelmente, e se afastou, deixando-os a sós novamente. Isso depende inteiramente de você, respondeu finalmente Marcos. Mas tenho uma proposta diferente em mente.
Helena lembrou-se subitamente de seu filho. Meu Deus, que horas são? Preciso pegar Lucas na vizinha antes da meia-noite. Rodrigo já cuidou disso, tranquilizou Marcos. Enviamos um motorista com todas as credenciais necessárias e uma carta sua. Seu filho está dormindo confortavelmente em um dos quartos de hóspedes, com uma babá certificada. Esperamos que não se importe. Helena sentiu uma onda de emoção. O cuidado com seu filho, sua preocupação mais profunda, demonstrava que Marcos realmente compreendia o que era importante para ela. Obrigada, disse ela, com a voz embargada. Significa mais do que posso expressar. A mansão havia silenciado. A orquestra se fora, assim como os convidados e a equipe de buffet. Apenas alguns seguranças permaneciam discretamente posicionados, e funcionários da limpeza começavam a reorganizar o espaço. No escritório privado de Marcos, o ambiente era outro, focado, quase solene. Helena sentou-se na confortável poltrona de couro, sentindo-se simultaneamente deslocada e perfeitamente adequada àquele cenário. À sua frente, Marcos analisava alguns documentos. Rodrigo, de pé próximo à janela, observava a cena com interesse contido. Antes de tudo, começou Marcos, colocando os papéis de lado. Preciso me desculpar. Desculpar? Helena estava genuinamente surpresa. Pelo quê? Por ter manipulado você esta noite, por tê-la colocado em uma posição potencialmente constrangedora, sem seu consentimento pleno. Helena refletiu por um momento. Não me senti manipulada. Talvez catapultada. Há uma diferença. Ainda assim foi precipitado e arriscado. Você poderia ter fracassado espetacularmente diante de 200 pessoas influentes. Mas não fracassei, respondeu ela, com uma confiança que surpreendia a si mesma. Marcos sorriu. Não, definitivamente não fracassou. Inclinando-se para a frente, continuou. O que me leva à minha proposta. Na verdade, são 3. Helena sentiu seu coração acelerar. Qualquer que fosse a oferta de Marcus Thompson, certamente mudaria sua vida para sempre. Por um momento, sua mente vagou para Lucas, adormecido em algum lugar naquela mesma mansão, inconsciente da transformação que ocorria na vida de sua mãe. O que exatamente aconteceu hoje me fez perceber uma falha significativa na Thompson Technologies, explicou Marcos. Temos sistemas para identificar e nutrir talentos dentro da empresa, mas muito pouco para encontrar aqueles que nunca tiveram a chance de entrar. Ele abriu uma pasta com o logo da empresa. Nossa Fundação para Desenvolvimento Social faz um bom trabalho com educação tecnológica em comunidades carentes, mas falta algo essencial. Identificação de talentos excepcionais que, como você, podem estar escondidos em funções que não aproveitam seu verdadeiro potencial. Primeira opção, um emprego na Thompson Technologies, Departamento de Recursos Humanos focado em desenvolvimento de talentos não convencionais. Salário inicial de R$20 mil mensais, com revisão após 6 meses. Helena prendeu a respiração. Era mais do que ganhava em 6 meses de trabalhos temporários, combinados. Segunda opção, uma bolsa integral para concluir seus estudos superiores, em qualquer universidade do país, com uma ajuda de custo mensal, equivalente a um salário mínimo e meio. Ao fim da graduação, garantia de entrevista para posições compatíveis com sua formação, sem promessa de contratação. A oferta era igualmente tentadora. A chance de finalmente obter o diploma que abandonara anos atrás. E a terceira? Perguntou Helena, sua voz quase um sussurro. Marcos trocou um breve olhar com Rodrigo antes de continuar. A terceira é mais não convencional. A Fundação Thompson para Desenvolvimento Social precisa de uma nova diretora executiva. Alguém que compreenda visceralmente as barreiras que tentamos derrubar. Alguém como você. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Isso é absurdo. Eu não tenho qualificações, experiência, contatos. Você demonstrou esta noite exatamente as qualidades que procuramos, interrompeu Marcos. Inteligência analítica, coragem sob pressão, empatia genuína e, mais importante, perspectiva autêntica sobre os desafios que nosso público-alvo enfrenta. Helena levantou-se, subitamente agitada demais para permanecer sentada. Caminhou até a janela, observando as luzes de Copacabana. É loucura.
As pessoas questionarão sua sanidade. Dirão que é um gesto puramente simbólico, uma jogada de marketing. Deixe que falem, respondeu Marcos calmamente. O mesmo disseram quando comecei a Thompson com apenas 3 funcionários, em uma sala alugada em Santo Amaro. Seria um salto impossível, protestou Helena, embora uma parte dela já imaginasse a possibilidade. Imaginou-se criando programas que realmente encontrassem pessoas como ela, antes que suas vidas tomassem rumos de limitação. Pensou nas mães solo que conhecia, lutando diariamente entre empregos mal remunerados, sem tempo para desenvolver seus verdadeiros potenciais. Não mais impossível que uma garçonete temporária confrontando um dos mais poderosos investidores europeus em uma festa corporativa, observou Rodrigo, falando pela primeira vez desde que entraram no escritório. Marcos assentiu. A fundação administra um orçamento anual de 30 milhões de reais, focados em educação tecnológica para comunidades marginalizadas. O salário do cargo é de 35 mil mensais, mais benefícios. Helena sentiu lágrimas se formando, mas conteve-as. Por quê? Por que me oferecer isso? Mal me conhece. Conheço o suficiente, respondeu Marcos com convicção. E reconheço em você o mesmo fogo que me impulsionou desde a Zona Leste até aqui. A diferença é que você não precisará fazer esse caminho sozinha. Ele se aproximou, entregando a ela um envelope. Dentro está um contrato preliminar para cada uma das 3 opções. Leve para casa, discuta com seu filho. As crianças têm uma intuição incrível sobre o que realmente importa. Pense com calma e me dê sua resposta quando estiver pronta. Um silêncio carregado de possibilidades preencheu o ambiente. Através das amplas janelas, os primeiros raios do amanhecer começavam a atingir o horizonte. Uma noite havia transformado completamente a trajetória de Helena e possivelmente a de muitos outros que viriam depois dela. Não precisa decidir agora, acrescentou Marcos, notando sua expressão sobrecarregada. Tome alguns dias para... A terceira, interrompeu Helena, surpreendendo a ambos os homens com sua decisão repentina. Escolho a terceira opção. Tem certeza? Perguntou Marcos, genuinamente surpreso. Com a rapidez da decisão. É a mais desafiadora das 3. Helena pensou em seu filho, em suas próprias ambições adormecidas, nas inúmeras pessoas invisíveis que poderia ajudar naquela posição. Justamente por isso, passei anos demais na zona de conforto da sobrevivência. Está na hora de realmente viver. 6 meses depois, o auditório da Fundação Thompson estava completamente lotado. Professores, alunos, executivos e representantes de ONGs ocupavam cada assento disponível. No palco, diante de uma plateia atenta, Helena Ribeiro, agora diretora executiva da Fundação, concluía sua apresentação sobre os resultados do primeiro semestre sob sua gestão. E com isso, atingimos 127% da meta estabelecida para a inclusão digital nas comunidades participantes, declarou ela, apontando para os gráficos projetados no telão. Sua postura exalava confiança natural, como se tivesse nascido para aquela posição. Mais importante que os números, entretanto, são as histórias individuais de transformação. Os primeiros meses não haviam sido fáceis. Como previsto, muitos questionaram sua nomeação, desde a imprensa especializada até membros do conselho da própria fundação. Quem é essa mulher sem currículo para liderar uma organização deste porte? Perguntavam os críticos. Mas Helena enfrentou cada desafio com a mesma determinação que a levara ao palco naquela noite, na mansão de Marcos. A tela mudou para mostrar o rosto sorridente de um menino de aproximadamente 12 anos. Este é Paulo, da comunidade Villa Kennedy. Há 8 meses, ele não tinha acesso a computadores. Hoje desenvolveu seu primeiro aplicativo de celular, um sistema que ajuda moradores a identificar vazamentos de água na comunidade. Helena lembrou-se de sua primeira visita à Villa Kennedy. Enquanto executivos da fundação preparavam apresentações formais, ela abandonou o roteiro planejado e sentou-se no chão com as crianças, perguntando-lhes diretamente o que gostariam de aprender. O resultado foi um programa completamente redesenhado, baseado nos interesses reais da comunidade. Paulo me lembrou meu próprio filho, continuou ela. Lucas também começou programando em um computador emprestado, criando soluções para problemas que via ao seu redor.
A diferença é que Paulo agora tem apoio institucional para desenvolver seu talento. Aplausos entusiasmados ecoaram pelo auditório. Entre a plateia, Marcos observava com evidente orgulho. Ao seu lado, Rodrigo fazia anotações detalhadas em seu tablet. Histórias como a de Paulo são possíveis, porque alguém decidiu enxergar potencial onde outros viam apenas circunstâncias limitadoras, continuou Helena. Foi assim comigo, e é assim com cada jovem que passa pelos nossos programas. Na primeira fileira, um menino de 7 anos observava sua mãe com admiração absoluta. Lucas, filho de Helena, usava uma camiseta com o logo da Fundação Thompson e segurava firmemente um tablet, presente pessoal de Marcos no primeiro dia de trabalho de Helena. Nosso novo programa, Talentos Invisíveis, identificou 57 adultos em subempregos com potencial extraordinário para carreiras em tecnologia, continuou Helena. Garçons, faxineiros, motoristas de aplicativo, vendedores ambulantes, pessoas que, como eu há apenas 6 meses, tinham suas habilidades desperdiçadas por falta de oportunidades. Uma lembrança surgiu vividamente em sua mente. Sua primeira semana como diretora, quando descobriu que o orçamento para a identificação de talentos era minúsculo, comparado a iniciativas mais tradicionais. Sua primeira batalha foi convencer o conselho a redirecionar recursos, argumentando que o verdadeiro impacto social não estava apenas em oferecer cursos básicos, mas em encontrar e desenvolver potenciais excepcionais. Para o próximo semestre, estamos expandindo o programa para mais 5 comunidades no Rio e iniciando operações piloto em Salvador e Recife, anunciou Helena. E tenho o prazer de informar que o Conselho Diretor aprovou unanimemente o aumento de nosso orçamento anual para 45 milhões de reais. Novos aplausos, agora acompanhados por algumas pessoas, levantando-se em reconhecimento. Finalmente, gostaria de anunciar oficialmente o lançamento da Bolsa Helena Ribeiro. Ela continuou, visivelmente emocionada. Um programa que identificará e apoiará integralmente mulheres chefes de família de comunidades vulneráveis com potencial para carreiras em tecnologia e gestão. O auditório explodiu em aprovação. Marcos foi o primeiro a levantar-se, seguido rapidamente por todos os presentes. Ao encerrar a apresentação, Helena desceu do palco sendo imediatamente abraçada por Lucas. Enquanto recebia cumprimentos dos participantes, seus olhos encontraram os de Marcos, que aguardava pacientemente sua vez. Devo admitir que você superou todas as minhas expectativas, disse ele, quando finalmente conseguiram um momento a sós, enquanto os convidados se dirigiam ao coquetel no saguão principal. Tive um bom professor, respondeu Helena. Não, discordou Marcos. Você sempre teve isso dentro de si. Apenas precisava da oportunidade certa. Helena sorriu, pensativa. Sabe o que é mais irônico? Richard Keller entrou em contato semana passada. O fundo dele quer investir no programa de expansão internacional da Fundação. Marcos ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. E o que você respondeu? Que analisaríamos a proposta, desde que aceitassem nossas condições para a diversidade na gestão dos recursos. Ela fez uma pausa. Ele aceitou sem negociar. Ambos riram, compartilhando a satisfação daquela pequena vitória. Lucas aproximou-se, puxando suavemente a mão da mãe. Mãe, posso mostrar meu projeto para o Sr. Thompson? Claro, querido, respondeu Helena, observando com ternura enquanto o filho abria orgulhosamente uma aplicação no tablet. Desenvolvi um jogo educativo que ensina matemática, usando personagens de comunidades como a nossa, explicou o menino, com surpreendente articulação para sua idade. Marcos observou atentamente a demonstração, genuinamente impressionado. Extraordinário, Lucas. Você claramente herdou o talento de sua mãe. E a determinação, acrescentou Helena. Ele trabalha nesse projeto todas as noites depois da lição de casa. O aplicativo mostrava personagens diversos, enfrentando desafios matemáticos em cenários que lembravam comunidades brasileiras. Um contraste refrescante com os jogos educacionais tradicionais, que raramente representavam realidades como as vividas por crianças de Pintus periferia. O mais legal, continuou Lucas com entusiasmo infantil, é que os jogadores podem criar seus próprios personagens e cenários.
Assim, qualquer criança pode se ver no jogo. Marcos sorriu, reconhecendo naquele pequeno núcleo familiar o mesmo espírito resiliente que o impulsionara décadas atrás. A história estava se repetindo, mas desta vez com o apoio que ele mesmo não tivera. Sabe, Helena, comentou ele, enquanto observavam Lucas correr para mostrar seu jogo a Rodrigo. Aquela noite na festa mudou muito mais que apenas nossas trajetórias individuais. Como assim? Criou um precedente. Mostrou que transformações genuínas são possíveis quando decidimos desafiar as estruturas estabelecidas. Marcos fez uma pausa reflexiva. Talvez esse seja nosso verdadeiro legado. Não os bilhões, não os programas, mas os momentos em que escolhemos enxergar além das aparências. Helena assentiu, compreendendo profundamente. Como quando um empresário bilionário reconhece uma garçonete de sua festa, ou quando uma garçonete decide confrontar um investidor poderoso, completou Marcos. Helena lembrou-se de seu antigo apartamento em Madureira, que agora abrigava a primeira unidade comunitária do programa Talentos Invisíveis. Sua forma de garantir que o bairro que a acolhera nos momentos difíceis também se beneficiasse de sua nova posição. As mesmas vizinhas que antes haviam sair para trabalhos temporários, agora participavam de cursos de qualificação profissional. O sol do meio-dia, carioca infiltrava-se pelas amplas janelas da fundação, banhando-os em luz dourada, um símbolo silencioso do novo amanhecer que aquele improvável encontro havia proporcionado. Não apenas para eles, mas para todos os que seriam tocados por sua história dali em diante. No final, concluiu Helena, observando a sala repleta de pessoas cujas vidas estavam sendo transformadas, talvez o verdadeiro poder não esteja em ser visto, mas em escolher ver os outros.